Olá pessoal, bom dia, graça e paz do Senhor Jesus. Mais um domingo especial na presença do Senhor, uma alegria poder estar com vocês. Mais uma manhã, num tempo tão oportuno e para a gente mais do que especial, quando alunos do nosso curso CFE estão participando, a gente fica muito feliz. Então, são escolas dominicais que têm alegrado o nosso coração e nós já agradecemos a Deus pela vida de cada um, de cada uma. E eu tenho certeza que hoje vocês continuarão edificados e edificadas pela palavra, pelo ensino da palavra. Então, em nome de Jesus, já peço que você compartilhe o link com o máximo de pessoas que você pode, com toda a nossa igreja, com todo o nosso povo, em nome de Jesus. Nós vamos orar agradecendo a Deus pela oportunidade de estarmos juntos e louvando e adorando. E enquanto estamos adorando, louvando o nome do Senhor, por favor, compartilhe o link com todo o nosso povo, com amigos, com familiares, tá bom? Oremos ao Senhor, meu irmão, minha irmã, igreja do Senhor. Deus, muito obrigado por esse tempo, muito obrigado, Senhor, por tua presença. Muito obrigado, Senhor, pela palavra ministrada, Senhor, pelo ensino, Senhor, estabelecido pela Tua palavra. E nós pedimos a direção, a condução do Teu Espírito Santo sobre cada irmão e irmã, sobre a Tua igreja, Senhor, que possa ser fortalecida pela palavra do Senhor ensinada nesta manhã. Deus, em nome de Jesus, sê, Pai, ó Deus, com este povo, sê com a Tua igreja, Pai, que o Teu Espírito venha conduzir e edificar pela palavra. Assim nós oramos e Te agradecemos em nome de Jesus. Vamos louvar e adorar o nome do Senhor. Aleluia, Jesus. Eu te convido a adorar o nome do Senhor nessa manhã, entregue a Ele. Adora o nome do Senhor, engrandeça o nome dEle nessa manhã. Aleluia. Grande é o Senhor e digno de louvor na cidade do nosso Deus, seu santo monte. A alegria de toda a terra. Grande é o Senhor em quem nós temos a vitória e que nos ajuda contra o inimigo. Por isso diante dele nos prostramos. Queremos o teu nome engrandecer e agradecer-te por tua obra em nossas vidas. Confiamos em teu infinito amor, pois só tu és o Deus eterno sobre toda a terra e céu.
alegria de toda a terra. Queremos o teu nome engrandecer e agradecer-te por tua obra em nossas vidas. Confiamos em teu infinito amor, pois só tu és o Deus eterno sobre toda a terra e céu. Pois só tu és o Deus eterno sobre toda a terra e céu. Aleluia, Jesus, tu és digno, Pai. Tu és digno de todo louvor, Senhor. Aleluia, Jesus. Grande é o teu nome, Deus, exaltado em todas as nações, Pai. Aleluia. Aleluia, Jesus. Eu convido a vocês que estão em casa a se alegrarem na presença do Senhor. Se você quiser dançar, se você quiser pular, se levante da sua cadeira que você está aí no sofá. Chama os filhos, chama o marido, chama os irmãos, os pais. Vamos nos alegrar, amém? Me seguirá, onde eu colocar as minhas mãos, prosperará a minha entrada e a minha saída. Bendita será, pois sobre mim há uma promessa. Prosperarei, transbordarei, os meus celeiros fartamente se encherão. Minha casa terá sempre tua provisão. Onde eu puser a planta dos meus pés, possuirei, pois sobre mim há uma promessa. Prosperarei, transbordarei, para a direita, para a esquerda, à minha frente, Deus abençoe a sua casa. Por onde eu for a tua bênção me seguirá. Onde eu colocar as minhas mãos, a minha entrada e a minha saída, bendita será, pois sobre mim há uma promessa. Para trás, para a direita, para a esquerda, a minha frente, por
Deus abençoe, meus irmãos. Amém. Graça e paz, irmão. Bom dia, bom dia. Muito feliz de estar aqui hoje, nessa manhã. Sejam muito bem-vindos, vocês estão aí em casa. Hoje começa mais uma continuidade, né, dos temas que estão sendo expostos esses domingos pelos alunos acadêmicos da CFE, né? E hoje eu e meu colega, meu irmão Thales, vamos dar continuidade a esse tema, né? Esses temas que serão abordados. O tema de hoje, que a gente vai dar continuidade, é viver e anunciar as boas novas da graça. Amém? Bom, para início de conversa, a gente tem que ter em mente que, se temos a necessidade de viver e anunciar as boas novas, significa que um tempo essas boas novas não eram tão boas assim. Vivíamos em uma época, né, principalmente o povo judeu, que a gente vai abordar, onde existiam muito notícias ruins, mais notícias. Então, para que a gente determine algo bom, a gente tem que viver algo mal, né? E a partir do momento que a gente tem conhecimento do que é ruim, as boas novas, elas são evidentes, né? Então, há necessidade desse anúncio, porque existia um final trágico para a humanidade, que não existe mais, graças à graça do Senhor. Amém? Então, eu quero dar continuidade no próximo slide, com a introdução do nosso tema, né? E eu quero ler com vocês o que seriam essas boas novas. Como eu acabei de dizer, né? As boas novas de Deus, ela é necessário ser anunciado, né? E se tem as boas novas é porque algo ruim estava prestes a acontecer com o povo do Senhor. Então, a gente vai ler em Marcos 1, 14, 15. Está exposto aí para vocês no slide. Ele diz o seguinte: Depois que João foi preso, Jesus foi para a Galileia proclamando as boas novas de Deus. O tempo é chegado, dizia ele, o reino de Deus está próximo. Arrependam-se e creiam nas boas novas. João Batista ele já anunciava algo, o arrependimento. E Jesus, logo em seguida, começou a anunciar que o tempo era chegado. Que tempo é esse? Se ele afirma que esse tempo chegou, significa que ele era aguardado, né? Então, significa que ele era anunciado. Os judeus estavam aguardando por esse tempo. E Jesus chega e enfatiza, o tempo que vocês, os seus antepassados, estavam esperando, né, ele chegou. Atentem-se. Ele chegou, então arrependei-vos, o reino de Deus está próximo, arrependam-se e creiam nas boas novas, né, que é de extrema importância, não só você ouvir, mas você crer que as boas novas foi anunciado. Que as boas novas chegou por meio de Jesus. E logo em seguida, em Lucas 2, no próximo versículo que está exposto, ele fala o seguinte: Mas o anjo lhes disse, não tenham medo, estou trazendo as boas novas de grande alegria para vocês, que são para todo o povo. Hoje, na cidade de Davi, nasceu o Salvador, que é Cristo, o Senhor. Então, o que é as boas novas? Cristo, o Senhor, o nosso Salvador, aquele que aquele que veio, aquele que chegou, né? Então, as boas novas exposto em Marcos, o tempo é chegado e esse tempo é o nascimento de Jesus. Então, as boas novas está exposto em Lucas 2, 10, 11, bem no finalzinho. Hoje, na cidade de Davi, nasceu o Salvador, que é Cristo, o Senhor. Este é o ponto-chave do que a gente vai apresentar aqui, o nascimento de Jesus Cristo, né? Então, as boas novas nada mais é do que a esperança que existia em um Salvador que foi nascido na cidade de Davi. Próximo slide a gente vai ver sobre o profeta Zacarias. Quem foi o profeta Zacarias? O ministério de Zacarias começou ali quando o povo que estava preso pelos babilônicos foi permitido pelo rei Ciro
né, esse rei, ele permitiu que todos os povos que estavam ali sob custódia do povo babilônico, ele pudesse regressar às suas devidas cidades, né? Quem não sabe, o povo judeu, ele foi preso, né? Foi levado a exílio pelo povo babilônico, e depois a Pérsia venceu, derrotou os babilônicos, e o rei Ciro fez uma carta, né? Permitiu que todos os povos que estavam ali presos, né, fossem libertos, e que eles fossem cada um para a sua pátria. E o povo judeu era um desses povos que estavam ali. Então, o povo judeu foi permitido que ele voltasse para Jerusalém, né? E aonde a gente pode ver algo extraordinário, né? O povo já foi permitido que ele voltasse. Existia um problema, porque o povo que ficou cativo por muito tempo, então toda a cultura que eles tinham, os pensamentos foram modificados e foram induzidos ali por meio da cultura que existia ali na Babilônia, né? Então muitas pessoas nasceram ali, muitas crianças nasceram ali e se enraizaram naquela cultura, deixaram de prestar cultos ao Senhor. Muitos esqueceram do Senhor, e por meio disso eles tiveram atitudes e foram implantadas no seu coração atitudes e ações que não condizem com o que o Senhor queria para o povo dele, né? E quando eles saíram dali, foram libertos, né, por Ciro, eles voltaram para Jerusalém. Chegando lá, o primeiro objetivo do povo era a reconstrução do templo, reconstrução de Jerusalém, do templo, né? Aí Deus levanta 2 profetas para que eles guiassem por meio da palavra de Deus, fossem guiados para que esse templo ele fosse reconstruído, né? E reconstruídos, né? E eles voltassem a ser o grande povo de Deus que eles eram antes disso. E eu quero chamar a atenção para vocês sobre os dois profetas que o Senhor levantou. O primeiro profeta foi Ageu, mas ele teve um tempo muito pequeno de ministério, né, por volta de 4 meses. E esse tempo de ministério, ele começou a anunciar não só a reconstrução do templo, como também uma restauração da santidade do povo de Deus, a restauração espiritual do povo de Deus. Então, porque havia ali uma necessidade de que o povo de Deus se voltasse para o Senhor. E quando eles viram, quando Ageu pregou, anunciou isso, ele foi muito bem recebido. Mas logo em seguida, depois que ele anunciou, o profeta Zacarias, ele veio e deu continuidade com aquilo que Ageu tinha falado a ele. Então, ele deu continuidade sobre a necessidade de não só uma reparação do templo, como também uma reconstrução do templo, como também para que o povo de Israel se voltasse para o Senhor, né? Então, isso é uma necessidade básica para que o templo tivesse algum significado, porque o templo, pelo templo, ele não era... A gente sabe que Deus não habita ali por habitar ali, ele tem um motivo, e esse motivo é o povo do Senhor. Então, é necessário que o povo do Senhor esteja situado com o coração centrado no Senhor, para que aquilo fizesse algum sentido, né? Para que o templo em si fizesse algum sentido. Então, os judeus, eles estavam ali no templo, eles queriam reconstruir o templo, não sabiam por onde começar, e eles foram guiados pelo profeta Zacarias, né? E o profeta Zacarias, ele anunciou ao povo, olha, a conversão, a obediência, a reconstrução do templo e a necessidade de uma reconstrução ética. Como eu falei, a gente sabia que existia uma perversão da mente e do coração do povo judeu por um ambiente que eles estavam inseridos por muito tempo, né? E o profeta Zacarias despertou eles para isso, alertou eles para isso. A necessidade de que vocês sejam transformados também no caráter. Então,
existiam muitos pecados que eram cometidos pelo povo, tanto social quanto moralmente, né? Então, esses pecados, eles faziam com que o povo se afastasse do Senhor. Então, havia uma necessidade deles se voltarem para o Senhor, né? Então, Zacarias vem com as boas novas, né? Ele fala o seguinte: olha, façam isso, voltem-se para o Senhor, e ele anunciou, esperançoso da restauração divina pela palavra do Senhor, né? Então, ele encorajou o povo, não só na reconstrução do templo, como também numa reconstrução dessa intimidade que o povo deveria ter com o Senhor. Tá? Então, a mensagem de Zacarias era bem clara, e ele tinha vários direcionamentos para o povo. Quando a gente lê o livro de Zacarias, a gente percebe que existem vários direcionamentos que, por mais que o tempo que ele foi escrito é diferente do tempo de agora, a gente pode ter um direcionamento que nos leva a nos aproximar mais de Deus. Porque essa mensagem, ela nos leva a refletir sobre a necessidade de estarmos juntos do Senhor, né? E para o seu reino, e estar conectado com aquilo que o Senhor está fazendo, né? Ser participante daquilo que o Senhor está fazendo. Ser anunciante daquilo que o Senhor está determinando, né? Então, eu vou ler aqui Zacarias 1:3, que é onde começa o primeiro anúncio aí de Zacarias, e que é bastante interessante, porque ele nos remete à reflexão sobre o que fizemos e o que devemos fazer, né? Ele fala o seguinte: portanto, diga ao povo, assim diz o Senhor dos Exércitos, voltem-se para mim, e eu me voltarei para vocês, diz o Senhor dos Exércitos. Não sejam como seus antepassados, que não quiseram ouvir nem deram atenção, quando os antigos profetas lhe disseram, assim diz o Senhor dos Exércitos, deixe os seus caminhos maus e abandone suas práticas perversas. Onde estão agora os seus antepassados? Morreram há muito tempo, assim como os profetas. Mas tudo o que eu disse e ordenei por meio dos meus servos, os profetas, aconteceu a seus antepassados. Por isso, eles se arrependeram e disseram, recebemos do Senhor dos Exércitos o que merecíamos. Ele fez o que havia prometido. Né? Nessa passagem, o que a gente consegue ver com ênfase que Deus cumpre aquilo que Ele promete. E se Deus prometeu algo, Ele é fiel e justo para cumprir. Mas a gente tem que levar em consideração também o início do texto, quando ele fala assim, voltem-se para mim. Então, isso é uma boa nova, isso é uma mensagem boa, isso é uma mensagem de esperança. Zacarias está anunciando o que o Senhor está ordenando. Ele fala assim, volte-se para mim e eu me voltarei para vocês. Olha que mensagem extraordinária, é um aviso de que é necessário que o povo se voltem para o Senhor, que se arrependam e voltem para Ele, e depois ele diz assim, eu me voltarei para vocês. Isso é uma promessa do Senhor. Então, isso é algo extraordinário da parte do Senhor, né, que é fiel. E ele fala assim, olha onde estão os seus antepassados, no verso 5, onde estão os seus antepassados? Morreram há muito tempo, assim como os profetas, e eles sabiam o que eles fizeram, e sabiam que receberam aquilo que eu prometi, porque os antepassados, que ele está falando aqui, foram os que foram levados cativos pelo povo babilônico, né? Então, e aqui o povo já está liberto, Deus prometeu que libertaria o povo daquela opressão, foi liberto, e agora ele está fazendo uma nova promessa, vocês voltem para mim que eu me voltarei para vocês. E ele cumpriu todas as coisas que ele prometeu. Então, isso também é uma mensagem de esperança. Uma das várias mensagens de Zacarias, algumas das mensagens está exposto aí para vocês, que Zacarias dá, né, uma das boas novas que ele dá, além dessa que eu expus, é assim, o amor de Deus, Jerusalém será a cidade fiel, né, depois da reconstrução, vida em abundância, salvação, encorajamento e fortalecimento do povo, né, novo tempo, Deus fará o bem novamente, que foi o que a gente acabou de ler, e instruções ao povo. Todos os textos de Zacarias, ele instrui o povo como se comportar, e a necessidade do povo de
modificar suas atitudes, de se transformar e se voltar para o Senhor, né? Cumprir o que a lei anunciava. Palavra que ilumina a vida. O próximo slide que fala Zacarias 8, 16, 17. Deixa eu abrir aqui o texto todo. Zacarias 8, 16 ao 17, ele fala assim: isto é o que vocês devem fazer. Um dos direcionamentos de Zacarias. Digam a verdade uns aos outros. Em seus tribunais pronunciem sentenças justas e produzam a paz. Não tramem o mal, verso 17. Não tramem o mal uns contra os outros. Não se agradem de fazer juramentos falsos e odeiem todas essas coisas, diz o Senhor. Ou seja, para viver ali em comunhão, onde eles estavam, seria necessário que eles fizessem o que era ordenado, né? Não digam a verdade uns para os outros. Então, uma base de você ter um bom relacionamento com os demais e com o Senhor é sempre falar a verdade. E isso, ele fala, isso é somente uma das a gente vai ver mais para frente todo tipo de instrução que foi dada ao povo por meio de Zacarias, né? E essas instruções, ele tinha um propósito, né, que era anunciado por Zacarias, né, que são totalmente relevantes para o dia de hoje. Então, a gente tem que receber aquilo que foi anunciado, crer, o primeiro verso que eu falei, né, lá no primeiro verso, Marcos 1, crer que as boas novas chegaram. As boas novas chegaram para a gente, foi anunciada e chegaram para a gente. Então, a gente tem a plena convicção de que as boas novas estão por meio de Cristo Jesus e a gente precisa anunciar. Por meio disso, o que muda? O nosso caráter, a nossa transformação interna, né? E a nossa necessidade de transformar e de participar, principalmente, daquilo que Deus tem feito ao seu povo. Amém? E eu vou deixar uma pergunta para vocês, enquanto meu amigo sobe aqui para dar continuidade, eu vou deixar uma pergunta para vocês. Como as boas notícias semeadas na terra frutificarão? Amém? Amém, minha irmã Alice. Graça e paz a todos que estão nos assistindo. Muito bom dia, esse domingo maravilhoso. Gostaria de agradecer a Deus pela oportunidade que Ele está nos dando, pelo esse momento, todo mundo do curso. E vou dar continuidade, que a Alice falou nesses slides. Gostaria de dar continuidade respondendo, né? Ela fez uma pergunta para vocês que estão aí, se quiserem responder essa pergunta. Como as boas notícias semeadas na terra frutificarão? Dá um tempinho para vocês responderem aí, que eu vou trazer aqui um pouco da resposta para vocês. Amém? Então, como as boas novas notícias semeadas na terra frutificarão? Frutificarão através da justiça. Através da justiça. A seguinte, pela justiça de Deus, através da fé, recebemos perdão e podemos viver corretamente. A Alice, ela colocou em pauta o livro de Zacarias, e Zacarias vem trazendo algumas mensagens para a gente, né? Que a gente tem algumas instruções, no caso, do qual a gente deve fazer parte do nosso cotidiano, e com a justiça de Deus, a gente recebe o perdão e também a gente pode viver corretamente. Em uma das mensagens de Zacarias, ele aponta sobre um novo tempo, né? E esse novo tempo nos permite que a gente possa ter uma nova vida, né? Viver de forma correta após o perdão. Então, Zacarias trouxe para a gente a respeito de um novo tempo. E em relação à justiça, a justiça vai falar que é pela justiça de Deus, através da fé, que recebemos perdão e podemos viver corretamente.
A boa notícia de Deus é que todas as pessoas podem receber a salvação, já que ela não vem por mérito próprio, mas pela graça, diante do preço pago por Jesus em nosso lugar. Aí é mais um ponto da mensagem das instruções que Zacarias trouxe para a gente, né? Não só do novo tempo, mas também a respeito da salvação. Zacarias trouxe essa mensagem para a gente sobre as boas notícias através da salvação. Cristo veio a esse mundo para nos salvar do pecado. E é exatamente isso que Zacarias expressa através da mensagem das boas novas, através de um novo tempo, através da salvação. E em Salmo 11, vai falar que Deus é justo e ama a justiça, né? Deus é justo e ama a justiça. É mais um ponto em relação que Zacarias traz para a gente, que Deus fará o bem novamente. Ele nos ama, Ele é justo e ama a justiça. Um outro ponto que eu gostaria de trazer para vocês, que eu tenho certeza que vocês responderam aí no chat, é a paz. Justiça, paz. E em relação à paz, eu gostaria de trazer o seguinte, que vai estar no texto de Isaías 9, versículo 7, vai falar o seguinte: a presença do reino de Deus e de um governo com paz infinita. No Salmo 29, versículo 11, vai falar assim: a paz não significa apenas ausência de guerra e brigas, mas também tranquilidade, segurança, prosperidade, saúde, bem-estar para todas as pessoas. Essa tranquilidade está ligada justamente a essa paz que é trazida através das boas novas. Também está ligada à promessa que Deus nos deu em relação a essa paz infinita que a gente vai ter através de um novo tempo, através da salvação, através das boas notícias que foram vindas através de João Batista, como a Alice trouxe, através de Jesus Cristo que veio a esse mundo. Em João 14, 27, vai falar que esta paz de Jesus dá é bem diferente do que o mundo oferece. Realmente, é bem diferente do que o mundo oferece. Vou estar aqui abrindo minha Bíblia para pegar esse versículo um pouco mais... João 14, 7. A partir do versículo 25, eu vou ler. Tudo isso lhes tenho dito enquanto ainda estou com vocês, mas o Conselheiro, o Espírito Santo, que o Pai enviará ao meu nome, lhes ensinará todas as coisas e lhes fará lembrar tudo o que eu lhes disse. Deixo-lhes a paz, a minha paz lhes dou. Não dou como o mundo dá. Não se perturbe o seu coração e não tenham medo. É exatamente isso. A paz que Jesus, que Deus nos dá, é totalmente diferente do que o mundo nos dá. E é mais uma mensagem das boas novas para com a gente, que é exatamente isso. Um novo tempo que Zacarias colocou no livro dele, através do perdão, através da salvação que Cristo veio a esse mundo para conosco, né, que nos livrou do pecado. É exatamente isso. Muitas das vezes a gente busca uma paz, busca uma tranquilidade no mundo, só que acaba que é uma paz que é passageira, e aí essa paz deixa de existir, essa tranquilidade deixa de existir. Só que Deus, Jesus, nos oferece uma paz infinita, como eu li no texto acima. Essa paz é totalmente diferente de tudo que o mundo nos oferece, de tudo que a gente já viu ou existe. É uma paz que a gente se sente confortável e ela dura para a eternidade. E em Filipenses 4, versículo 7, vai falar:
ela deve guardar o nosso coração e mente, para que possamos nos comprometer não apenas em anunciá-la, mas também promovê-la onde quer que estamos. Acredito que a gente não deve só, aqui no texto fala que a gente não deve só anunciar as boas novas, mas também que a gente deve promovê-la onde quer que a gente esteja. E, assim, como é que eu posso dizer? Promovê-la onde quer que a gente, independentemente de onde a gente pisar, onde a gente estiver, seja na escola, seja na faculdade, seja no trabalho. Sei que aparecem muitas adversidades, mas a gente deve anunciar e deve promover as boas novas de Deus. Acredito que é de extrema satisfação para vocês, aonde quer que vocês estejam, falar sobre o Evangelho, sobre Cristo. E tenho certeza que falar que Ele veio a esse mundo, morreu em prol de nos salvar do pecado é extremamente gratificante. E isso é anunciar as boas novas para quem não conhece. E um outro ponto que eu vou trazer, eu vou colocar aqui, é que a gente deve anunciar com alegria. A gente tem que anunciar com alegria. E a alegria é justamente um dos pontos que responde à pergunta que a Alice fez a vocês e a mim. Eu acho em Apocalipse 21:4, vou estar aqui lendo aqui Apocalipse 21:4, vai falar o seguinte: anunciar a alegria do reino de Deus é lembrar sempre que estamos caminhando para onde não haverá mais choro nem dor. Exatamente isso. Anunciar as boas novas com alegria, a gente vai mostrar, a gente vai promover as outras pessoas de Jesus, vamos falar de Jesus a outras pessoas e vamos mostrar a elas que não haverá mais choro e nem dor. Esses dias eu estava lendo o livro de Mateus e eu estava chorando e comecei a ler o livro de Mateus e eu não me recordo qual capítulo, nenhum versículo, mas vai falar sobre aquele que está cansado ou desamparado. E vai falar que quem é em busca há de encontrar descanso em Deus, há de encontrar descanso em Deus. E eu tenho certeza que quando a gente anuncia com alegria a outras pessoas vão ver essa alegria na gente, mas essa alegria reflete o Deus em nosso coração. E essa alegria, em Hebreus 3, 17 e 18, vai falar assim: mas essa alegria não é só para o futuro, já vivemos parte dela na terra. Ela não depende de circunstâncias terrenas. Por que não depende de circunstâncias terrenas, Thaleson? Porque é circunstâncias espirituais também, divinas. Creio que anunciar as boas novas, as boas notícias, trazer o que Jesus veio a esse mundo, nos livrar do pecado, Ele ter morrido na cruz para nos salvar, anunciar com alegria, com paz e com justiça, é exatamente isso. E no Salmo 16, 17, vai falar sobre, assim: mas é completa quando vivemos diante da presença de Deus. Eu tenho quase certeza aqui que todo mundo que está assistindo se alegra quando sente a presença de Deus, quando está cheio do Espírito Santo, o quão alegre deve ficar, o quão cheio de felicidade deve ficar. E essa felicidade, essa alegria que a gente sente quando está cheio do Espírito Santo ou quando está na presença de Deus, a gente deve também ter essa mesma alegria em anunciar as boas novas para as pessoas. Eu acho que quando fala em Apocalipse, Deus é lembrar sempre que estamos caminhando para onde não haverá mais choro e nem dor. É basicamente isso. E só um momento. Em relação à paz, que eu trouxe a respeito de Filipenses, vai falar o seguinte: mas também promovê-la onde quer que estamos.
seja na faculdade, seja na escola, seja no nosso trabalho, e principalmente dentro de casa, a gente tem que celebrar, tem que se alegrar quando anunciamos as boas novas aonde a gente está. E Zacarias, ele traz exatamente isso na mensagem que ele nos deixa, né? Que é um novo tempo, ele nos traz a respeito da salvação, instrui a não só o povo, mas também a nós, sobre o encorajamento e o fortalecimento do povo perante as boas novas, e ser basicamente alegre. Acredito que a felicidade que a gente tem quando estamos na presença de Deus, a gente deve também ter quando anunciamos as boas novas para as outras pessoas. E vou trazer também a respeito do amor. Eu falei de Jesus, que veio a esse mundo para nos salvar do pecado, e eu acho que não tem uma expressão de amor maior do que a Deus ter enviado o seu Filho para morrer por nós. E vai falar o seguinte, em Jeremias 31:3: o amor de Deus é a base da aliança e da fidelidade que Ele tem conosco. Esse trecho de Jeremias, ele traz exatamente o que é falado em Salmo 16:17, sobre que a gente vive diante da presença. A alegria mais completa que a gente pode viver é quando vivemos na presença de Deus. E em Jeremias 31:3 vai trazer que o amor de Deus é a base da aliança e fidelidade que Ele tem conosco. A gente não pode ter, a gente tem que ter essa fidelidade, a gente tem que ter essa aliança com Deus. Em relação à fidelidade, mais uma vez eu gosto muito de ler Provérbios, e no Provérbios 17:17 vai falar sobre o amigo, né? Que vai falar que em todo tempo se tem um amigo, mas é na angústia que se conhece um verdadeiro irmão. E eu acredito que muitas das vezes a gente busca, por estar passando por necessidade, a gente busca conversar com pessoas e ter aquele amigo fiel para poder conversar, para poder se expressar, para poder colocar em pauta aquilo que está nos deixando desamparado. E a gente tem esse amigo é Deus, pelo amor que Ele tem com a gente, pelo carinho que a gente tem. E essa fidelidade que fala que Ele tem conosco em Jeremias é exatamente isso. Ele não vai te abandonar, Ele não vai virar as costas para ti. Ele sim vai estar contigo em qualquer situação que tu passar. E é esse amor que Ele tem com a gente, esse cuidado. E esse amor que Ele tem com a gente deve expressar ao anunciar as boas novas com as outras pessoas. E vou ler o seguinte: Jesus é a expressão de amor do Pai. Isso está em João 3,16. O Espírito Santo derrama amor no coração de quem é salvo. Mais um ponto que Zacarias trouxe para a gente a respeito da salvação. E em Romanos 5,5 vai falar sobre isso. Muito mais do que nossas palavras, o amor deve nortear nossas ações. A gente não pode só apenas falar de amor, a gente deve viver aquilo que a gente fala. Eu tenho que, ao anunciar as boas novas, ao anunciar sobre justiça, ao anunciar sobre paz, ao anunciar sobre a alegria e ao anunciar sobre o amor, eu tenho que ter isso comigo. Eu tenho que amar o meu inimigo. Eu tenho que amar o meu próximo. Isso que eu falei está aqui no texto, né, de levar o amor aos nossos inimigos.
que vai falar em 1 Coríntios 13, né? Levando-nos a compaixão por todas as pessoas, até as inimigas, né? E é o sacrifício por quem necessita. Não adianta eu só levar o amor, trazer as boas novas a outras pessoas e falar sobre o amor, sendo que eu não vivo o amor. Eu tenho que viver o amor, anunciar e promovê-lo aonde quer que for. Tenho certeza que a gente passa por muitas situações e essas situações acabam deixando a gente triste, mas a gente tem que anunciar as boas novas. Temos que anunciar sobre a justiça, sobre a paz, sobre a alegria e principalmente sobre o amor. Principalmente sobre o amor de Deus, sobre o cuidado de Deus, sobre a fidelidade de Deus para com a gente, né? Levar com alegria, levar com ousadia, levar com paz, né? E a conclusão que a gente tira da mensagem de Zacarias para a gente, né? As instruções de Zacarias, é basicamente que a humanidade ela vem sendo impactada não só pelas más notícias, né? Ela vem também sendo impactada por notícias falsas, né? E ao nos comprometermos em viver e anunciar as boas notícias da graça, entendemos que o nosso chamado profético de denunciar o pecado e anunciar a esperança em Jesus, não podemos abrir mão dessa responsabilidade. Deus nos vocaciona como igreja para um movimento de evangelização que se preocupa com o anúncio da verdade e do amor de Deus. E também um anúncio que ultrapassa palavras, se dá de atos de justiça, alegria, paz e amor. Tal responsabilidade não cabe a nenhum canal de notícias, mas a quem é salvo pela graça, se tornou o canal de bênçãos para o mundo. Não fujamos a essa responsabilidade. É exatamente isso, a gente deve anunciar as boas notícias, trazer a paz, trazer a justiça, trazer a alegria, principalmente o amor, que eu acho que isso é fundamental. É muito difícil, mas a gente tem que trazer com amor essa mensagem das boas novas, com ousadia e de extrema responsabilidade para a gente também. E eu gostaria de deixar aqui uma pergunta para vocês, uma outra pergunta para vocês. Quais são os desafios que a igreja possui para anunciar as boas notícias da graça na atualidade? Quais são os meios de superá-los? Deixa aí a resposta de vocês ou algo que possa nos ajudar a superá-los. Quais são os grandes desafios, os grandes pontos que a gente possui em relação a anunciar as boas novas. E é isso, fechamos. Gostaria de fazer a oração final. Não esquecer de avisar vocês que hoje, às 18 horas, iniciamos com a casa de oração e às 18h30 iniciamos o nosso culto, vai ser bênção, todos estão convocados, todos são muito bem-vindos e oremos, amém? Senhor, muito obrigado, Pai, muito obrigado por esse momento, muito obrigado por essa oportunidade. Senhor, abençoa todas as pessoas que estão nos assistindo, abençoa todas as famílias, que elas possam ter um ótimo dia, uma ótima tarde e que possam estar conosco mais tarde, que o Senhor possa abençoar, Pai, cada lar, cada família, cada mulher, cada criança. Continue abençoando nossos grupos de aliança, continue abençoando nossas igrejas espalhadas por Teresina, que a gente possa, Deus, cada vez mais anunciar as boas novas a Teresina, ao Piauí, que pessoas sejam impactadas através da paz, da alegria e principalmente do amor, Deus. Em nome de Jesus, amém.